Professor, será que eu zerei a minha redação da PEMERG? Professor, será que eu fugi ao tema proposto pela banca? E aí? Você concurseiro, você concurseira que prestaram a segunda etapa, redação da PEMERG, este vídeo vai esclarecer toda a celeuma envolvida aí nessa proposta e eu vou te dizer, responderei essas perguntas, beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa tela e é este o objeto do vídeo, a análise da segunda etapa discursiva PEMERG. Então manda para geral aí naquele grupo que tem todo mundo lá, joga lá para a galera entender também, beleza? Maravilha, então vamos lá. Olha aqui, mestre, boa tarde. Na redação da PEMERG eu abordei somente as vantagens do uso das câmeras corporais. Vão me dar zero? E aí, o que você acha? Eu não vou falar nada de achismo, eu vou comprovar, com base na banca, com base no seu edital. Beleza? Tranquilo? Outra pergunta, tá? Eu trouxe umas e outras aqui, não dá para trazer todas. Muitas vezes perguntaram isso aqui, tá? Inúmeras vezes. Eu falei, vou gravar o vídeo que eu respondo a todos. Mestre, tenho quase certeza que fugi do tema da redação. Fiquei nervoso na hora lá. Quem nunca, né? Isso tira ponto? Ficar nervoso, não. Mas ele falou que quase fugi ao tema. Tenho quase certeza que fugi do tema. Tira ponto ou zera? Há uma dúvida, né? Tira ponto ou zera a redação? E aí? E aí? Beleza. Para contextualizar, trouxe aqui o tema, a banca trouxe um textinho, e aqui está o comando da questão, fala sobre o uso de câmeras corporais, beleza? Na polícia. E fala aqui, ó, comando da questão. Queremos saber a sua opinião sobre isso. Quais as possíveis vantagens, e é por isso que o colega falou lá, eu só falei de vantagem, e aí? E desvantagem. Perceba que há um conectivo e aditivo, então você precisa abordar vantagens e desvantagens do uso desse aparelho, ou seja, do uso das câmeras. E continua, elas devem ou não. Aqui você tem uma alternância. Você pode falar que deve ou que não deve ser adotadas. Então a gente tem três situações. Você precisa falar vantagens do uso das câmeras, precisa falar desvantagens e precisa dizer se elas serão adotadas ou não, se elas devem ser adotadas ou não. Aqui não tem certo e errado. Você pode defender que devem ser adotadas e você pode também defender a ideia de que não devem ser adotadas, mas isso precisa constar expressamente na sua redação, beleza? 25 a 30 linhas, estão carecas de saber. E agora eu trouxe aqui, ó, de um aluno meu da mentoria e, né, cara treinado, o que ele faz? Ele separou aqui, ó, para não perder nada. Queremos saber a sua opinião. Quais, ó, perceba que ele marcou isso aqui, foi dele. Quais são as possíveis vantagens e desvantagens? E a outra pergunta, ó, ele destacou, porque pergunta precisa de resposta. Sempre falei lá na nossa mentoria, o 10 é meu. Então, pergunta precisa de resposta. Ele viu aqui, ó, devem ser ou não devem ser adotadas, beleza? Tranquilo? E quais são as possíveis vantagens e desvantagens? Então aqui a gente já entendeu. Precisa falar vantagem do uso das câmeras e precisa falar desvantagens, beleza? Isso aqui para que você atenda aos critérios, né, à proposta da banca. Maravilha, então aqui para facilitar, ó, tema proposto. Queremos saber a sua opinião sobre isso. É um texto dissertativo, argumentativo, você precisa convencer, claro, né? Você já está ciente disso. Então, precisa falar vantagens e precisa falar desvantagens do uso do aparelho. E depois, você precisa afirmar, responder se devem ou não ser adotadas, beleza? Aqui você tem a opção de falar que não deve ou que deve. Agora, vantagem e desvantagens, precisa abordar os dois tópicos, vantagens e desvantagens. Beleza? Tranquilidade, né? Então, a gente já esmiuçou o tema. Agora, olha só como é importante você se preparar conhecendo a sua banca. Com meus alunos da mentoria, eu desenvolvi cadernos de propostas de redação, selecionados a dedo ali nos últimos concursos da FGV de polícia. E aí eu encontrei este tema aqui, ó,
aluno oficial combatente, tá? PM do Acre, beleza? E olha só, a gente trabalhou exaustivamente isso aqui. E perceba que aqui, ó, é parecido, porque a banca traz exatamente isso aqui, ó, vantagens e desvantagens. Olha só, cara, quem estava comigo foi para essa prova super treinado, super preparado. Olha aqui, quais são hoje as vantagens e desvantagens de ser brasileiro? Ou seja, uma pergunta, obviamente você vai responder, e você precisa abordar as vantagens de ser brasileiro e as desvantagens, porque você tem um conectivo E. Olha que semelhança com a nossa prova de ontem, né, de domingo, a prova da PEMERGE 2024, FGV, beleza? Vantagem e desvantagens. Então, por isso que você precisa trabalhar com foco no que a banca já trouxe, beleza? A gente resolveu inúmeras redações, mas essa proposta aqui, eu sempre bati na tecla. Se você falar só vantagem, você vai cometer um deslize, vai ser penalizado. Vantagens e desvantagens, beleza? Então, assim, por que eu trouxe isso aqui também? Para que você entenda que se você olhasse o histórico da banca, você teria visto, porque essa prova aqui também é recente, que ela já cobrou uma proposta nessa linha, entendeu? E eu abordei exaustivamente com os meus alunos sobre isso aqui. Tanto é que eles deram risada, beleza? Tranquilidade? Olha aqui. Isso aqui ó, é um feedback de aluno. Essa redação da vantagem e desvantagem de ser brasileiro me ajudou pra caramba. Claro, porque é o mesmo estilo. E aqui, quando eles fizeram a redação e eu corrigi, alguns cometeram a fuga, que eu chamo de fuga parcial ou tangenciamento, que é falar só de um lado. Se tem o conectivo E, você precisa abordar os dois, beleza? Então aqui, ó, que maneiro, né, receber esse feedback. 5h37 o colega me mandou, ou seja, assim que saiu da prova, né? Beleza? Olha outra aqui. Eu fiz ela sábado à noite, ou seja, aquela redação vantagem e desvantagem de ser brasileiro. Só faltou a conclusão, mas fingindo, ou seja, já tinha trabalhado um tema parecido, né? Pelo menos a proposta, a estrutura da proposta. Outro colega aqui, pior que me ajudou pra caramba também. Maravilha, né? E olha essa aqui. Outra situação. Aqui um colega também acompanhado por mim, ele falou assim, professor, manda um tema aí para mim, que é misturando câmeras corporais com essa questão de reconhecimento facial. Aí eu falei com ele assim, ó, isso na quinta-feira, tá, gente? Que antecedia a prova. Pensei bem, não achei interessante. No mesmo tema, abordar as câmeras corporais e o reconhecimento facial. Ficaria muito confuso. Achei mais relevante, olha o que eu falei, cara. Achei mais relevante o tema das câmeras corporais. E aí eu montei um tema para ele. Cara, que legal, né? Aí ele falou assim para mim, ó, fala mestrão, boa tarde. Pô, valeu, obrigado. Assim que eu fizer, eu mando pro senhor, que eu corrijo, né? Eu montei a proposta para ele e iria corrigir. Beleza. E olha como eu montei a proposta. Eu fui lá no site da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e peguei isso aqui, ó. Essa matéria está lá. O governador dá início à operação de câmeras portáteis usadas por policiais. Aí, o governador Cláudio Castro deu início nesta segunda-feira, dia 30, à operação das câmeras operacionais portáteis, e aí vai falando, e aqui fala até coisas boas sobre as câmeras e tal. Dei um texto 2 para trazer um contraponto para ele. E aqui fala o seguinte, ó, um estudo recém-divulgado por pesquisadores da universidade sobre o uso de câmeras acopladas às fardas policiais no Rio de Janeiro, ó, concluiu que a utilização dos equipamentos produziu um efeito de despoliciamento, isto é, desencorajou os agentes de segurança a se envolverem em atividades como abordagens e atendimentos a chamados. Continua, de acordo com os responsáveis pelo estudo que ocorreu na favela da Rocinha, dominada pelo narcotráfico, grande parte dos policiais tenderam a evitar se envolver nos casos, por receio de que o registro das interações pudessem incriminá-los. Ou seja, aí continua. É um texto falando de situações desvantajosas para a segurança pública em relação
a câmera. Beleza? Tranquilo? E é uma pesquisa, né? E também trouxe essa imagem, que é um texto não verbal, né? Ali meio que o agente com medo da câmera. Tranquilo? E olha o tema que eu montei aqui para ele, a proposta, né? Vê se não tem uma semelhança absurda. As câmeras corporais favorecem ou desfavorecem a segurança pública? Ou seja, se ele vai defender que favorece, se ele defender, ele vai usar aspectos positivos. Se ele defender que desfavorece, aspectos negativos. Nessa proposta que eu montei, poderia falar de um ou de outro, porque o conectivo é ou. Mas perceba que esse colega teve elementos, porque ele fez uma redação com a mesma temática, câmeras corporais. Que tranquilo, né? Que legal. Beleza, então a gente avança, voltamos para o nosso tema proposto. A gente já sabe que neste tema você precisa falar vantagem, precisa falar desvantagem e precisa dizer, na sua opinião, deve adotar ou não deve adotar este uso. E aí? Tranquilo? Beleza. E para te ajudar, aqui trouxe algumas vantagens, né, para que você use na sua redação. Claro, agora não tem mais jeito, né? Já fiz minha redação, professor. Claro, beleza. Uma vantagem é mais fácil, né? A maioria aí que disse que só falou vantagem, mas precisava falar desvantagem. Então, uma das vantagens mais apontadas aí pelos alunos, pelo que eu vi, é essa aqui, aumento da transparência, né? As gravações fornecem um registro imparcial dos eventos, o que pode ajudar a esclarecer incidentes e garantir maior responsabilização, tanto dos policiais quanto dos cidadãos. Né? Vai fornecer justiça, né? Uma situação de justiça, beleza. Outra, redução do uso da força excessiva e da violência. Motivos óbvios, beleza? Avancemos. Proteção dos policiais contra falsa acusação. Olha aí, outra vantagem, né? Melhoria da investigação e da justiça. Sim, vai funcionar como meio de prova, né? Olha que bacana. Aprimoramento do treinamento, isso aqui é legal. E desenvolvimento profissional, porque a partir de uma gravação, lá, o corpo lá pedagógico daquele órgão, daquela instituição policial, pode falar assim, ó, verificamos aqui que essa abordagem não foi segura para os policiais envolvidos. Vamos aqui aprimorar, vamos treinar uma abordagem diferente, mais segura, e com base naquelas imagens, que inclusive podem ser reproduzidas para os agentes ali, ó. Vamos verificar, tá vendo? Esse aqui, esse posicionamento está errado, beleza? Então, proporciona isso também, melhorar a atividade policial, a abordagem, torná-la mais segura, mais eficaz, beleza? Tranquilo. Agora, desvantagens. Muitos tiveram dificuldade, né, em encontrar desvantagens e aí só falaram das vantagens. Beleza. Vamos lá. Ó, uma desvantagem, preocupações com a privacidade. Né? Todos têm o direito à intimidade, à privacidade, e a câmera está ali filmando full, né? Todos os que estão ali naquele alcance, no ângulo, né, de visão. Beleza? Então, ó, a captação de imagens e sons em locais públicos pode gerar preocupações com a privacidade de cidadãos que não estão envolvidos em nenhum crime, ou seja, o pessoal está ali, não está cometendo nenhum crime, mas a câmera está gravando, e aí? É uma discussão também aceitável e é uma desvantagem a se apontar, beleza? É necessário definir regras claras sobre como as imagens serão armazenadas, acessadas e compartilhadas, beleza? Ó, o uso inadequado das gravações pode levar à violação da privacidade. Sim, tudo isso é um problema. Outro, custos financeiros. Ó, as câmeras não são baratas, desvantagem. Potenciais falhas técnicas, tudo que é tecnológico pode ter um problema, beleza? Então, conexão, olha aí, né? Vai a gravação na nuvem, uma série de situações aqui desvantajosas. Dificuldades na definição de regras de uso também pode. É preciso definir regras claras sobre quando as câmeras devem ser ligadas e desligadas, o que pode gerar dúvidas e conflitos. Beleza? Outro colega também falou que a câmera acoplada aqui aos equipamentos, né, que o policial já tem, então ele vai agregar mais um item. Isso, no decorrer da atividade policial, pode ser que atrapalhe. De repente ele precisa passar em um lugar com pouco espaço, aí a câmera está esbarrando, está atrapalhando.
Então ele disse que também isso atrapalha o operador, né? É uma desvantagem, é mais um item ali para se somar a todos os equipamentos que ele já possui, também é uma desvantagem, sim, beleza? Se você defender a ideia com um argumento consistente, padrão demais, tá? E aí, voltemos agora para aquela pergunta inicial. E se eu abordei somente vantagens, o que vai acontecer? Então, se eu abordei somente vantagens, será que vão me dar 0? Não. Por quê? Eu vou te mostrar aqui. Beleza? Então, este também será respondido agora. Certeza, tenho quase certeza que fugi do tema. Fiquei nervoso. Isso tira ponto ou zera? Aí aqui depende, né? Porque este caso aqui ele não falou se só falou vantagem, porque o colega que só falou vantagem, ele ainda está no tema. Agora, este aqui, eu tenho quase certeza que fugi do tema da redação, fiquei nervoso. Isso tira ponto ou zera? Vamos responder as duas agora. Beleza? Então vamos para o edital. E olha aqui, lá no tópico 12.7.5, diz o seguinte: se, condicional, né? Condicional. Se a prova escrita discursiva não atender à proposta da prova. E aí ele diferencia aqui, né? Tem que atender o tema e a estrutura. Estrutura é o seu texto parecer um texto dissertativo argumentativo. Quase ninguém vai errar isso aqui. Mas o tema, beleza. E aí você precisa abordar o tema. Tá? Então, ó, a prova discursiva que não atender a proposta da prova, ou seja, não atender o tema, será desconsiderada. E a prova absolutamente ilegível também será desconsiderada. Beleza. Nesses casos, a prova escrita discursiva receberá nota 0. Vamos agora entender o que está dito aqui. O que é não atender a proposta? Não atender a proposta é você não falar do assunto. Qual é o assunto? Vantagens e desvantagens da câmera corporal. No policial, né? No uniforme, beleza. Então, se você falar de segurança pública, falar não, que a violência aumentou, em nenhum momento trouxer vantagem ou desvantagem do uso dessas câmeras, você sim fugiu ao tema e é fuga total, é 0. Por quê? Existe também a fuga parcial, que a gente chama também de tangenciar o tema. Beleza? E não pode ser penalizado como total. O que este tópico está falando aqui é da fuga total. Fuga total é 0. Sempre foi. E sempre será. Fuga total é 0. Beleza? Agora, o colega do primeiro caso, que falou assim, eu só falei das vantagens. Eu não posso dizer que uma pessoa que falou das vantagens, e vantagens faz parte do tema, tá aqui, vantagens, ele não fugiu totalmente, porque ele está pertinente ao tema, beleza? Ele está pertinente. Então, o cara que só falou vantagem, ele vai ser penalizado em outro tópico que eu vou mostrar agora, tá? Então, aquele que não atendeu a proposta em nenhum momento do texto, ele não falou sobre vantagem, não falou sobre desvantagem e não falou sobre a adoção das câmeras, esse cara sim tirou 0, beleza? Porque é fuga total e absoluta, tá bom? Agora, o cara que falou parcialmente, ele não vai zerar a redação, não. E por que eu digo isso? Porque aqui no aspecto técnico, gente, na mentoria a gente bateu muito nisso aqui, tá? Isso. Eu fiz uma mentoria específica para esse concurso. Então, eu analisei a sua banca do início ao fim. E olha só, atendimento à proposta temática. Olha aqui a comprovação de que o cara que falou só de vantagem não vai zerar. Por quê? Aqui a banca definiu até 40 pontos para todos esses tópicos aqui. Beleza? Que estão aqui no aspecto técnico. Então, o primeiro que ela trouxe, que ela fez questão de trazer, é o atendimento à proposta temática. Ou seja,
Todos vocês começam a redação com 40 pontos aqui, com 30 pontos aqui, mais 30 aqui, no total 100. Conforme você vai deslizando, você vai perdendo ponto. Correto? Então, se o cara que fugisse ao tema parcialmente já tirasse 0, não precisava ter esse tópico aqui. Perceba? Há uma gradação. Então, você pode atender a proposta de forma parcial. Se você atender a proposta de forma parcial, você será penalizado, mas não com 0. Você vai perder pontos consideráveis, claro. Né? No máximo 40, até porque esses 40 não são todos para atendimento à proposta. Também está aqui, ó, seleção e organização de argumentos consistentes que fundamente a tese, progressão temática coerente, propriedade vocabular, clareza, apropriação produtiva e autoral. Ou seja, tudo isso aqui somando, você perde 40 pontos. Logo, se você atendeu parcialmente, você vai perder uma quantia considerável aqui desses 40. Talvez mais de 20. Beleza? Mas você ainda está no jogo aqui, ó. Agora, outra situação. Você, naquela parte que você falou das vantagens, você também será avaliado se o seu argumento foi consistente. Por quê? Naquilo que você abordou o tema, se você também trouxe argumentos fracos, você ainda vai perder mais ponto aqui. Ou seja, é muito ruim abordar um aspecto só. Era para falar vantagem e desvantagem. Mas zerar não vai zerar por isso. Não vai zerar por isso. Se você tiver ido muito bem aqui, né? Se você gabaritar aqui a escrita, a concordância, a ortografia, nenhum erro, você garante 30 pontos aqui, mesmo tendo fuga parcial. Ou seja, se você tiver, né, feito uma redação interessante nos outros aspectos, você vai perder a pontuação equivalente. O problema é que pode ser que você tenha desatenção ou realmente tenha muita dificuldade e a sua nota também seja super baixa nos outros tópicos. Aí é uma outra situação. Mas respondendo à pergunta do colega, quem falou só de vantagem ou só de desvantagem, vai zerar? Não vai zerar. Não vai zerar e a resposta está aqui. Aqui, ó, que não atender absolutamente. Beleza, mas aqui não está claro. Tá, tranquilo, não está claro. Aí quando você vem para cá, atendimento à proposta. Existe uma gradação de atendimento. Você pode atender de forma eficaz, ou seja, abordou tudo que a banca pediu, ou você pode atender parcialmente, que é o caso em tela do colega que só falou de vantagens. Beleza? Tranquilo? Agora, quem falou vantagem, falou desvantagem e respondeu se deve adotar ou não, atendeu 100% ao tema. E não quer dizer que também gabaritou a prova. Por quê? Aí será avaliado se o argumento é consistente, se você organizou as ideias de forma correta, tudo isso, beleza? Mas o que está em discussão aqui é se zera. Vai zerar a fuga total. Quem não falou, poxa, eu acho difícil alguém ter feito isso, mas é sempre, né, é bom lembrar que a fuga total, o cara falou de outra coisa, era para falar de A, ele falou de B. Agora, o cara que falou de vantagem, ele está dentro do tema, beleza? Ele só não abordou a totalidade do tema e vai perder pontos por isso. Isso não há dúvidas. Vai perder ponto porque não abordou toda a temática, beleza, gente? Então, numa redação como essa, é importante demais. Por isso que o meu aluno, eu sempre falei aqui, né, o cara bisurado, separa aqui, ó, vantagem, você precisa falar vantagem. Desvantagem, tem um conectivo E, gente, beleza? E, vantagem e desvantagem. Precisa abordar os dois. E aqui depois responder se elas devem ou não ser adotadas. Então são 3 situações aqui. Você precisava dessa sutileza. Aqui são 3 situações que precisam ser abordadas. Falar da vantagem, falar da desvantagem e dizer se devem ou não ser adotadas. Beleza? Então isso aqui é importante que você tenha feito para atingir uma pontuação aí satisfatória. Tranquilo? Então, acredito que agora todos entenderam essa celeuma aí de será que eu zerei? Será que
fuga ao tema. Então existe a fuga parcial barra tangenciamento, beleza? Se a banca não quisesse considerar essa situação, não haveria este tópico aqui, ó, atendimento à proposta temática. O que é atendimento à proposta? É exatamente o que está aqui, ó. O cara que não atender a proposta, perceba comigo agora, vamos fazer um exercício de reflexão. Olha o que ela falou aqui, o cara que não atender a proposta vai tirar 0. Beleza. E por que o cara que aqui tem esse tópico de atendimento à proposta valendo até 40 pontos? Uma questão de entender. Existe a possibilidade de atender parcialmente a proposta. Agora você entendeu, né? Então, se você entendeu, comente aí. Eu entendi. Siga lá, @gramaticaflix e dê essa moral. Compartilha aí com os outros colegas que também estão com dúvida. Imagina ficar até sair a nota achando que zerou. Não. Aqui é um esclarecimento que está no edital, beleza? Agora, se você abordou só um tópico, vai sim ser penalizado, vai perder pontos consideráveis porque não abordou plenamente a proposta. Beleza, gente? Bons estudos e até mais.